Bom dia, quarto ano! Hoje é dia 25 de junho e estamos juntos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Espero que vocês gostem. Senta aí que lá vem vídeo. Os pontos cardeais, eles significam pontos de orientação ou pontos de referência, como o próprio nome diz. Por meio deles, meus amores, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. E existem 4 pontos cardeais, que são eles: Norte, Sul, Leste e Oeste. Vamos ver cada um deles? Os pontos cardeais, eles são representados aí com a letra maiúscula, tá? Então, o Norte, representado pelo N, também chamado de setentrional ou boreal. O Sul, pela letrinha S, também chamado de meridional ou austral. O Leste você pode representar ou com o L ou também com o E, tá? E ele também é chamado de Oriente. E o Oeste, representado pelo O maiúsculo ou pelo W, ele também pode ser chamado de Ocidente. Para determinar aí as direções, dos pontos cardeais, basta saber o seguinte, meus amores. Então eu separei aqui, uma imagem para vocês e eu coloquei aí o nome dos pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. E o que você precisa saber é que à sua frente, fica o Norte, tá? Já nas suas costas ficará o Sul. No seu braço direito, meus amores, olhem aí para a imagem, ficará voltado para o Leste, que é sempre aí a nascente do Sol. Já o seu braço esquerdo, ele ficará voltado para o Oeste, que é aí o poente, tá bom? Então, guardem isso aí que é muito importante para a gente poder se localizar. Todos os lugares para onde você se deslocar possuirão pontos de referência. Nas estradas existem sempre sinais indicativos, como siga em frente, vira à direita, Quem anda de carro com o papai, com a mamãe ou com qualquer responsável, sempre, tenho certeza que já viu umas plaquinhas dessas aí na estrada. E ao pedir uma informação também, você verá que existe um ponto de referência, Sempre alguém vai falar assim, perto daquela escola, em frente àquela igreja, e etc. Isso tudo acontece para que a gente possa se localizar em um determinado espaço. Durante a noite, meus amores, as estrelas, elas servem como ponto de orientação. Agora, se as estrelas elas servem como ponto de orientação à noite, quem é que serve de dia, De dia, é claro que é o Sol. E ele aparece aí sempre de um lado da Terra e pode reparar que ele desaparece sempre do lado oposto, tá? Então, os astros, como eu citei aí, o Sol e as estrelas, eles também servem como ponto de orientação. Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos colaterais. Ué, tia Rafa, você começou falando de pontos cardeais, agora está em colaterais? Sim, meus amores. Entre os pontos cardeais, existem outros pontos que são chamados de pontos colaterais. E o que vocês precisam saber é que o nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Os pontos colaterais são Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste. Para indicar, meus amores, a direção dos pontos cardeais e colaterais e também os subcolaterais, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós utilizamos aí a rosa dos ventos, No início do conteúdo do vídeo, eu coloquei uma rosa dos ventos, mas como a tia Rafa ainda não tinha explicado, eu coloquei ela novamente no final para você saber do que se trata. Então, vamos continuar aqui nos pontos colaterais, Também representado com as siglas, na letra maiúscula. Nós temos o Noroeste,
que fica entre o norte e o oeste. Nós temos também o nordeste, que ele fica localizado entre o norte e o leste. Já o sudoeste, ele fica entre o sul e o oeste. E o sudeste, ele fica localizado entre o sul e o leste. Reparem, gente, quando a gente fala, fica localizado entre o norte e o oeste, é justamente a junção, né, do que eu tinha falado antes. Os pontos colaterais, os nomes deles, são as junções aí dos pontos cardeais. Então, fica bem fácil da gente poder lembrar. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos pontos subcolaterais. Lembra que eu falei para vocês? Então, entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos chamados subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e colaterais. Nossa, tem que prestar bastante atenção, porque você vê que os pontos de orientações aí, eles são as junções de cada um, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Os pontos subcolaterais são nor-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e noroeste. Então, nós vamos ver aqui aonde eles ficam localizados. Só que agora, para a gente poder ter uma visão mais ampla, a tia Rafa colocou justamente a rosa dos ventos. E se vocês repararem a imagem, meus amores, a primeira cor vermelha, ela está indicando os pontos cardeais. A segunda, em azul, ela está indicando os pontos colaterais. E bem por trás, em amarelo, ela está indicando, né, os pontos subcolaterais. Mas como agora nós estamos falando dos pontos subcolaterais, prestem bem atenção na imagem, porque eu falei que os pontos subcolaterais, eles estão aí entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, não é verdade? Então, reparem, primeira coisa, entre o norte e o nordeste, quem é que está? O nor-nordeste. Então, nós sabemos que o nor-nordeste está entre o norte e o nordeste. Já o leste-nordeste, ele está entre o nordeste e o leste. Logo abaixo nós temos leste-sudeste, que está localizado entre o leste e o sudeste. Abaixo do sudeste, nós temos o sul-sudeste, que está localizado entre o sudeste e o sul. Após, nós temos sul-sudoeste, que está localizado entre o sul e o sudoeste. Após, nós temos oeste-sudoeste, que está localizado entre o sudoeste e o oeste. Continuando a imagem, nós temos oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E por último, nós temos o noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. Então, reparem, meus amores, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, esses pontos, eles são fundamentais para a gente poder nos orientarmos no espaço, ok? Bom, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Esse conteúdo se encontra no livro de ciências de vocês, lá na página 64 até a página 66.
Façam a leitura do conteúdo e realizem também os exercícios propostos aí na página 67 e 68. Bom, meus amores, beijinhos, fiquem com Deus e já já nós estamos juntos aí na nossa transmissão ao vivo. Beijos!